Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Hoje nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Essa foi a primeira missa que eu celebrei, irmão. A solenidade da Santíssima Trindade. No ano que eu fui ordenado, caiu no dia 22 de maio. Portanto, fez 5 anos recentemente a minha ordenação, fez 5 anos que eu celebrei a primeira missa. Era um domingo depois de Pentecostes, então essa foi a primeira missa. Eu costumo comemorar meu aniversário de ordenação pessoalmente, me lembrando daquele dia, pela solenidade da Santíssima Trindade. Falar da Santíssima Trindade não é coisa fácil, nem para os teólogos isso é coisa fácil. Porém, nós não podemos nos furtar a essa missão que é difícil, a gente não pode deixar de falar. Por quê? Porque a Santíssima Trindade é o coração do mistério, é o mistério central da nossa vida. Talvez se nós perguntássemos assim, qual é o mistério central da nossa vida? Numa resposta rápida a gente poderia dizer, é a encarnação do Verbo, é o nascimento de Jesus na nossa carne. Ou outra pessoa poderia dizer, o mistério central da nossa vida é a Eucaristia, por isso até falei que o altar está no centro. Pronto, todas essas respostas são boas e esses mistérios de fato são centrais. Porém, todos esses mistérios brotam da ação de Deus mesmo. Uma ação que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai que envia o Filho que doa o seu corpo e o Espírito Santo que permite que nós coloquemos as mãos sobre pão e vinho e digamos, isso não é pão e vinho, isso é corpo e sangue. Vejam. Essa é uma obra plenamente trinitária, em que nós reconhecemos os três. E por causa dessa obra que é una, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só, nós louvamos a Santíssima Trindade. Por que é tão difícil falar sobre a Santíssima Trindade? Porque é um mistério abissalíssimo. É como se nós pudéssemos, e nós não podemos, olhar a Deus face a face. Se nós olharmos a Deus face a face, nós nos desintegramos. A gente vira pó, de tão grande que Deus é. Então, esse mistério está escondido em Deus. Porém, esse mistério mesmo, ele existe em si, ou seja, lá no alto, na eternidade, e tem uma palavra para dizer isso. Vocês desculpem, eu vou usar umas 2 ou 3 palavras assim, bem difíceis da teologia, mas vou tentar esmiuçar. Vou tentar dizer com clareza o que significa. A Trindade em si mesma, Deus em si mesmo, se chama Trindade imanente. Deus dentro de si. E a Trindade imanente, nós não podemos conhecer. Porém, a Trindade se derrama para fora de si e nos alcança nesse derramamento. Ela cai na história, cai dentro do tempo. E a Trindade que aparece dentro do tempo é chamada Trindade econômica. Por que se chama Trindade econômica? Por que essa palavra economia? É porque o mistério ele se revela aos poucos.
Para vocês entenderem bem isso, é como se na casa de vocês tivessem uma despensa. Vocês têm lá um lugar para guardar as coisas das compras, né? Então está lá dentro da despensa. E a pessoa responsável pela economia da casa, que às vezes é a mulher, às vezes é o marido, eu não sei quem é que cuida, vai tirando aos poucos desse depósito. Existe um depósito do mistério, onde o mistério inteiro está. E esse depósito se chama Santíssima Trindade. E a gente vai pegando aos poucos, fazendo uma economia. Por isso que se chama Trindade Econômica. A gente vai fazendo uma economia desse mistério para ir aos poucos aprendendo, e aos poucos saboreando, e aos poucos desfrutando esse mistério. O que nós podemos conhecer da Trindade imanente, ou seja, de Deus em si mesmo, é aquilo que na Trindade Econômica foi sendo revelado para nós. Por meio de quem? Por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Porque o Filho e o Espírito Santo, que são um só Deus com o Pai, eles aparecem na nossa história concretamente. O Filho aparece encarnado e o Espírito aparece derramado. Essas são missões próprias das pessoas da Santíssima Trindade. Quando nós fazíamos catequese, nós aprendíamos isso, pelo menos quando a catequese era boa. Teve uma época que a catequese era boa, os catequistas davam aqueles conteúdos da fé mesmo. Os catequistas falavam para a gente: nós cremos em um só Deus, que é três pessoas mais uma só substância, uma só natureza, uma só essência. De fato é assim. Nós não cremos. Pergunto a vocês: Deus, ou o Pai é Deus? Sim. O Filho é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Então são três pessoas e não três deuses. São três pessoas. Três pessoas que nós podemos distinguir a sua obra pelas suas próprias características. Por exemplo, daquilo que Jesus revelou, nós conseguimos saber que o Pai gera o Filho. Então, uma característica, uma noção que a gente tem do Pai é a geração eterna. Outra coisa que Deus revelou acerca do Pai: ele não tem princípio nem fim. Se ele não tem princípio nem fim, ele não nasceu em um determinado momento. Então, acerca do Pai, nós podemos afirmar duas coisas: inascibilidade, porque não nasce de ninguém, e geração eterna, ele gera eternamente. Então, essas são duas noções que nós temos do Pai. E do Filho? Quais são as noções que a gente tem do Filho? Nós temos do Filho a geração, nós temos do Filho a noção de procedência, porque o Filho procede, é gerado pelo Pai por processão eterna. Nós temos do Filho, então, essa noção de procedência. E nós temos do Espírito Santo a noção de expiração eterna. O Espírito também procede do Pai, mas não procede só do Pai. Procede do Pai e do Filho por inspiração eterna. Então, inspiração é a característica, a noção própria do Espírito Santo. Ele procede do Pai por inspiração, o Filho procede do Pai por geração, o Pai não procede de ninguém por inascibilidade e ele é a realidade frontal da Santíssima Trindade. Essas noções que nós temos acerca da Santíssima Trindade permitem a gente conhecer uma série de outras coisas que nós afirmamos dele. Por exemplo, que a obra deles é única. Portanto, a obra do Pai e do Filho é única. Portanto, não existe divisão em Deus. Apesar de nós sabermos exatamente quem cada um é por essas noções que são próprias, não existe divisão em Deus. Por exemplo, sabendo que o Pai gera o Filho eternamente, nós só podemos dizer ao Pai, Pai. E não podemos dizer ao Filho, Pai. E não podemos dizer ao Espírito, Pai. Vocês já viram alguém na adoração dizer assim: Jesus, meu Paizinho amado? Está errado. Está errado. A gente não chama Jesus de Pai, porque Jesus não é o Pai. O Pai é Deus eterno, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. A ele nós chamamos de
Pai. A Ele o Espírito Santo chama de Pai em nós. O Espírito de Deus, que agora se junta ao nosso Espírito, como você leu na segunda leitura, clama dentro de nós, chamando a Deus, Abá, Paizinho, vem Senhor, Abá, Maranatá. Então, só o Pai nós podemos chamar assim. A Jesus nós não chamamos de Pai. Jesus é o que é nosso. Jesus é nosso irmão, nosso Salvador, um santificador nosso. Então nós não podemos chamar Jesus de Pai. O Espírito Santo é o santificador por excelência, mas a Ele nós não podemos chamar de Pai também. Tem uma música, irmã, não sei se as senhoras cantam ela por aqui de vez em quando. Ela é errada, uma música que está errada na igreja, que ela diz assim: na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo Jesus, o teu Pai sacrossanto. Não tem? Já ouviram essa música? Está errada, erradíssima. Por quê? Nós não recebemos na comunhão o Espírito Santo. Quem que a gente recebe na comunhão? Jesus. É o Filho, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vem com ele o Pai, o Espírito e o Pai Sacrosanto? Com certeza. Mas nós não recebemos em primeiro lugar o Espírito Santo. Por que isso importa para nós, Frei? Para que nós saibamos como rezar. Como rezar? Quem não entende alguma coisa básica da Santíssima Trindade, reza errado. Porque diz coisas que não são da nossa fé. E a oração da igreja, ela é sempre conforme com a fé da igreja. Nós não podemos rezar uma coisa que a igreja não crê. Isso é um axioma da igreja. Ou seja, uma máxima última da igreja, que diz que a nossa lex orandi, o nosso modo de orar, é a nossa lex credendi, é o nosso modo de crer. Lex orandi, lex credendi, lex credendi, lex orandi. Assim como nós cremos, assim como nós rezamos. Assim como nós rezamos, assim como nós cremos. Então, uma fonte para que vocês aprendam a fé da igreja é ler a oração da igreja. Se vocês lerem assim, atentamente as orações da igreja, vocês vão se tornando grandes teólogos. Porque os conteúdos da oração são os conteúdos da fé ensinada pela igreja. Se vocês estudarem teologia mais profundamente, vocês vão se tornar pessoas orantes. Porque aquilo que a teologia ensina é aquele conteúdo que nós devemos rezar e nos aproxima de alguma maneira de Deus. Com tudo isso, o que é importante que a gente saiba? Falei uma série de coisas difíceis, eu sei. Porque isso se trata de teologia da Trindade. Teologia da Trindade se faz com as palavrinhas assim, que se você mudar um pouquinho pode acontecer de que você cometa uma heresia. Mas por que tudo isso é importante? Para que nós saibamos que Deus tem um interesse grandíssimo na gente. Ele não permitiu ficar só naquilo que Ele era em si mesmo. Ele se derrama e Ele permite que nós o conheçamos. E nós o conhecemos especialmente pela aproximação que nós fazemos dele na nossa vida de oração. E foi isso que vocês vieram fazer aqui hoje, se aproximar para conhecer mais a Deus em si mesmo. Vocês vieram fazer exercícios espirituais, ficar em silêncio, rezar sobre a figura de São José e as virtudes que ele tem, para poder conhecer isso que Deus derramou para a gente. Deus derramou para que a gente acessasse, e nós só acessamos por essa porta, a qual nós não podemos renunciar nunca, que é a vida de oração. Que essa solenidade, portanto, da Santíssima Trindade, possa nos dar esse conhecimento profundo de Deus, que vai fazendo da gente mais parecido com Ele. Em Deus é assim. Quanto mais nós conhecemos, mais nós nos tornamos parecidos com Ele, porque Ele dá as características dele para nós. Quanto mais nós desconhecemos a Deus, mais nós temos características egoístas nossas e nos distanciamos daquilo que Ele nos criou para ser. O que Deus nos criou para ser? A sua própria imagem e semelhança. O pecado fez com que nós perdêssemos a imagem e semelhança de Deus, e nós a recuperamos na medida em que rezamos. Então, para terminar, quem reza se santifica. Quem não reza se condena.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre